ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat e Uninter, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos nos últimos anos. O tema desta entrevista de hoje será Perspectivas da Educação à Distância. E para isso nós convidamos a professora doutora Dinamara Pereira Machado, ela que é doutora em Educação, a sua tese foi Análise das Potencialidades das Práticas Formativas em um curso de Pedagogia na modalidade de Educação à Distância. Ela também tem mestrado em Educação e a sua dissertação foi Perspectivas de Docência e Interação na Educação Superior, Ambiente Virtual, Teleduc. Ela é especialista em qualidade e educação. A professora Dinamara também é graduada em letras e atualmente ela é a diretora da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional, Uninter. Ela é autora de diversas obras, entre elas Perspectivas da Docência do Aluno das Tecnologias na EAD. Também ela é autora de Educação à Distância, Fundamentos de Ensinar e Aprender, e tem inúmeras publicações em anais de congressos, eventos que ela participa no Brasil e no exterior. Professora Dinamara, para nós é um prazer, uma satisfação, é uma honra muito grande tê-la nesse nosso programa, já que nós trabalhamos com educação à distância. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua tese de doutorado, que a senhora analisou se o aprendizado à distância era inferior, superior ou semelhante ao aprendizado dos alunos de pedagogia na modalidade presencial. Gostaria que a senhora nos desse um panorama do que a senhora descobriu nessa sua tese de doutorado. Ok, olá. Olá a todos, né, que vão nos assistir e que futuramente participarão do projeto, porque se nós estamos nas redes sociais ou dentro do curso de gestão pública, você precisa participar. Então, você vai acessar esse material, vai aprender, vai discutir, vai colocar o seu ponto de vista e nós vamos futuramente conseguir também debater acerca da temática. Professor, é uma honra estar aqui no seu programa e ajudando na formação das pessoas que vão assistir o programa. Bom, no que concerne a sua pergunta, o que eu descobri na tese de doutorado e na dissertação de mestrado? A gente vem de uma carreira, e construiu uma carreira, tratando de educação à distância e tratando de educação. Essas duas questões, mais a do doutorado, é justamente para desmistificar. O aluno que é formado em educação à distância, ele tem as mesmas potencialidades de trabalho que um que não é formado na educação à distância? O que nós descobrimos na tese de doutorado? Que não. O aluno, indiferente da modalidade, ele vai receber esse conhecimento e a sua prática profissional vai colocar isso, quer dizer, todo dia ele vai alimentar a sua prática e vai melhorar a sua prática. Agora, depende de como a instituição de ensino apresenta o curso para esse aluno. Este é um curso à distância que tem mais atividades teóricas, é um curso à distância em que tem também atividades práticas. Foi um curso à distância projetado para que o aluno tenha autonomia de estudo. Então, o que revelou a minha pesquisa de doutorado? Que, dependendo do formato que a instituição de ensino modela este curso, nós vamos ter esse profissional. Mas esse dado também é um dado da educação presencial. Então, não são as tecnologias que vão fazer a diferença para o aluno egresso de educação à distância ou não, mas como se modelam os cursos.
o que nós temos de potencialidade na educação à distância, diferente do presencial, é que o aluno formado em EAD, aí sim é um diferencial, ele tem uma autonomia maior. Esta autonomia causa uma questão futura, que é o aluno que é formado em educação à distância, ele é mais empreendedor, diferente da educação presencial. Então, isso a minha tese revelou. Mas, assim, no âmbito de trabalho, eles saem com conhecimento semelhante para fazer o seu trabalho. Agora, professora Dinamara, nos primeiros ENADES, alguns anos atrás, aconteceu um fenômeno que depois o MEC acabou não revelando mais, porque os alunos à distância estavam tirando notas médias superiores dos alunos presenciais. O que a senhora chegou a analisar esse aspecto ou não? Sim, então assim, eu analisei tanto isso no mestrado como também depois no doutorado. Por que ele tira maior nota em provas? Porque esse é um aluno que justamente por conta da autonomia, por conta dele estudar, e na educação à distância, o que nós fizemos historicamente no Brasil? Nós potencializamos o aluno com conteúdo. A educação à distância foi e preparou um livro para esse aluno. A educação à distância foi e preparou um ambiente virtual de aprendizagem. Então, ele tem um livro. Ah, mas na educação presencial também tem. Tem, mas se ele comprar o livro, se ele for na biblioteca e acessar. O aluno da EAD, não, ele recebe um livro, ou seja, ele começa a compor a sua biblioteca e ele tem que estudar esse livro para fazer as avaliações. Depois, ele tem outras atividades, por exemplo, uma rota de aprendizagem, um material de apoio. Isso nós dispomos aqui dentro da Uninter, que é a metodologia que nós adotamos. Isso mesmo. Mas se nós olharmos a educação à distância no Brasil, todas elas entregam um livro. Então, assim, nós temos diferenciais na Uninter, por exemplo, a rota é um diferencial dentro da Uninter. A rota de aprendizagem com outros materiais, mostrando exatamente o caminho que o aluno deve estudar naquela semana. Isso gera o quê? Ele já tem o livro e tem mais esse material dessa rota, além da videoaula. Nós avançamos na Uninter e dá mais suporte ainda para esse aluno. Quando eu dou mais suporte, eu estou fazendo com que ele tenha mais autonomia, porque ele está acessando o conteúdo em qualquer lugar e em qualquer horário. Então, lá no passado que a gente teve de bons resultados no ENAD, de melhores resultados do que a educação presencial, já foi um reflexo disso. Por quê? O aluno tem que buscar o conhecimento. A instituição de ensino faz a sua parte oferecendo um conhecimento de qualidade. Aí o aluno tem que ir lá e acessar, buscar esse conhecimento. Isso faz com que ele tenha maior nota, o índice da instituição eleva, porque ele estuda mais, às vezes, do que o aluno da educação presencial. A senhora falou estuda mais, eu vou dar um depoimento meu. Nós todos aqui, os professores da Uninter e todos os funcionários que têm curso superior e que trabalham com educação à distância, é uma diretriz do nosso fundador, o professor Wilson Pickler, que também é chanceler, e do nosso reitor, professor Benhur. Todos nós temos que fazer uma especialização em educação à distância. E eu já tenho mestrado, estou concluindo o doutorado, fiz 2 cursos superiores, alguns cursos de pós-graduação lato sensu, mas neste curso, pela primeira vez, eu estudei 17 horas para uma prova. Eu marquei todas as aulas que eu assisti, revisei, porque era uma disciplina que vários colegas tinham tirado notas não adequadas. Eu disse, eu não posso passar vergonha. Eu achei que eu ia tirar 10, mas acabei tirando só 7, mesmo estudando 17 horas. E nas graduações que eu fiz, e mesmo no mestrado e agora no doutorado, eu não lembro de ter estudado 17 horas para uma prova. Então, efetivamente, o aluno à distância, ele não perde nenhuma aula, porque estão todas ali gravadas. Sim, o avanço da tecnologia hoje com os ambientes virtuais de aprendizagem, que o momento hoje da tecnologia é esse. Mesmo que você não tenha o acesso à internet, a banda larga na tua casa, mas você tem o acesso à aula. Então, você pode gravar essa aula, levar num DVD, né, e assistir depois na sua casa. Esse acesso ao conteúdo, você ter um livro impresso, ou você ter um arquivo de um texto para você ler, faz com que o aluno estude mais. Então, quando nós falamos que ele estuda mais, é por quê? Porque com rotas de aprendizagem, você coloca mais atividades para o aluno.
tendo mais atividades. E por que nós temos que fazer isso? Fazer com que esse aluno estude? Porque primeiro ele é um adulto, o ensino tem que ser pontual, tem que ser prático. Depois não é porque ele vai fazer a prova do ENAD, não é por conta disso, é porque ele tem um concurso público, e num concurso público vai exigir esses conhecimentos dele, vai exigir com que ele leia uma pergunta contextualizada, vai ter uma prova de um outro emprego que ele vai passar. Hoje os processos de seleção não é só mais a entrevista com a psicóloga, a entrevista com a psicóloga é um teste prático, é um teste teórico. Então, este aluno, durante o seu processo de formação em educação à distância, como também deveria ser na educação presencial, tem que vivenciar todos esses momentos. Então, ele tem que vivenciar um momento que ele tem um professor numa videoaula explicando um conteúdo, ele tem que vivenciar fazendo uma simulação, quem sabe, daquele exercício. Por exemplo, os jovens, se nós pegarmos a área de gestão ou gestão pública, que fazem exercícios para grandes empresas, gestão de trainee. Os exercícios de trainee são exercícios rápidos na internet. E se o jovem não for preparado para isso na educação à distância nós temos instrumentos, porque você faz um simulador com uma pergunta, com o tempo certo para o aluno responder. Quer dizer, ele está se preparando para o mercado de trabalho. Então, falar em educação à distância no momento atual do Brasil é falar de uma educação à distância que tem que preparar o jovem para o mercado de trabalho. E tem que ser mais ainda. Como isso me revelou na pesquisa de doutorado. É para um mercado de trabalho, mas para um mercado de trabalho com incertezas. Por quê? Nós estamos numa conjuntura econômica que não favorece. Muitas pessoas desempregadas estão ali com aquele emprego, com aquela profissão e não conseguem um emprego. E nós temos que ver o seguinte, lá em 90 nós falávamos no aprender a aprender sempre, porque as profissões estão mudando. Então, o bom da educação à distância é você ter um conceito muito claro, você tem simulações e você tem a possibilidade de fazer novas, porque você está vivendo um outro momento da sua vida. Quem sabe você não tem 5 dias da semana para ir para uma escola, você tem 2 dias, aí você faz um curso semipresencial, que 2 vezes só por semana você vai à faculdade, ou se não, você faz um curso completamente online, em que você vai só em alguns momentos fazer a prova, que pela legislação brasileira é obrigatória, você tem que fazer a prova presencial, né, lá num polo de apoio presencial. Então, assim, o bom da educação à distância é isso. Primeiro, que ela trabalha com várias linguagens, né? Então, uma pessoa que gosta mais de assistir, ela tem a videoaula. Uma pessoa que gosta mais de ler, tem o material. Então, várias linguagens. Depois, ela trabalha com o tempo diferente da educação presencial. A educação presencial te faz ir todo dia. Não. A educação à distância, você pode ir só de vez em quando para fazer a prova. Você pode escolher ir 2 vezes por semana no modelo semipresencial. E o seu tempo de acesso ao material é diferente. É o momento que você pode acessar. Quem sabe o seu melhor dia para estudar é no sábado à tarde, depois que terminou todos os afazeres da vida doméstica, civil. Então, são 2 questões muito importantes em EAD que levam para a autonomia. A questão de que trabalha-se com várias linguagens e a questão do tempo. E hoje, se nós entendermos assim, um ser humano que tem várias formas de aprender, falando com o tempo que é extremamente precioso hoje, o tempo de vida é extremamente precioso, você agregou 2 pilares muito importantes da vida moderna. De uma vida moderna que requer a todo momento que você reapreenda, quer dizer, amanhã eu tenho que ser um ser diferente de novo. Porque você não compete mais com a pessoa do seu lado, mas sim você compete com uma pessoa do outro lado do planeta. Agora, professora Dinamara, a senhora é diretora da Escola Superior de Educação aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. A senhora tem muitos cursos sobre a sua gestão, podemos assim dizer, não só de graduação, como de pós também. Eu gostaria que a senhora falasse de alguns desses cursos, em especial de um que chama muito a atenção de todos nós, que é a 2ª licenciatura, ou a 2ª graduação em pedagogia. Como é que funciona esse curso? E gostaria que a senhora falasse um pouco da escola também. Ok. Então, assim, professor Jorge, eu estou diretora da Escola Superior de Educação. Eu sou eminentemente, e a minha gênese eu sou professora. Sou professora, sou municipalista e sou uma pessoa que trabalha com tecnologias. Estou como diretora. E estar como diretora tem um peso, porque você trabalha na formação de muitas outras pessoas. Então, quando você pensa que hoje nós temos, fazendo as licenciaturas e os cursos de pós-graduação, são
8 licenciaturas, um curso de bacharel em teologia, agora teremos a segunda licenciatura e mais de 50 cursos de pós. Eu estou falando com quase 70 mil alunos. Entre essas licenciaturas, a senhora tem desde letras, filosofia, sociologia, matemática, português, enfim, eu acho que a senhora tem quase todas aí, né? Falta... Sim, eu tenho assim, vamos lá. Tem pedagogia, que é a Sim. grande ciência da educação. Letras, matemática, filosofia, sociologia, artes visuais, história, geografia e teologia. Certo. E hoje nós vamos ter, a partir do ano que vem, a partir de 2016, a segunda licenciatura, que é uma das bases da sua pergunta. O que é a segunda licenciatura? Para os que têm mais de 20 anos, que é o meu caso, nós tivemos já no passado uma possibilidade de segunda licenciatura. O governo, recentemente, ele relançou uma legislação lá do passado. O que quer mostrar? O que é uma segunda licenciatura? O nome já diz. É uma pessoa que já fez uma licenciatura e agora vai fazer uma segunda licenciatura. Só que ela faz de forma mais breve, mais rápida. Nós vamos ter a segunda licenciatura em pedagogia. Vou usar um exemplo. Eu fiz letras lá em 1980, lá, fiz letras lá no passado. Hoje quero fazer pedagogia. Eu vou voltar e fazer os 4 anos de pedagogia? Não. Por essa perspectiva legal que existe hoje, eu entro direto num programa que é um programa de segunda licenciatura. E, em vez de ficar 4 anos para fazer o curso de pedagogia, eu vou fazer o curso de pedagogia em apenas 1 ano. Por quê? Isso não é mágica. Primeiro, isso é um aspecto potencializado pela legislação. A legislação brasileira possibilita isso. Tá? Nós temos uma legislação desde maio que possibilita a segunda licenciatura. Depois, ela diz que essa segunda licenciatura tem que ter entre 800 e 1.200 horas. Quer dizer, não é um curso com carga menor que 800 horas. Então, eu tenho aí um trâmite de entre 800 e 1.200 horas. Isso pode ser feito em 1 ano, no máximo em 1 ano e meio. Então, por isso que você vem para fazer uma segunda licenciatura, e o nome já é segunda licenciatura, porque você já tem uma primeira licenciatura. E então faz só as disciplinas que são básicas daquele curso que é a segunda licenciatura. No caso de pedagogia, por exemplo, quais são as disciplinas que eu vou fazer? Vou fazer educação infantil. Por quê? Eu não tive educação infantil quando eu fiz a licenciatura em letras. A minha licenciatura em letras me dá a possibilidade de trabalhar do 6º ano até o ensino médio. Então, eu não tive, o meu objeto não foi criança, o meu objeto de estudo. Então, agora, nessa segunda licenciatura, eu faço disciplinas objeto dessa licenciatura. Por isso que fala, nossa, mas o tempo é menor. O tempo é menor porque você já teve uma licenciatura e agora você vai estudar as disciplinas que são o cerne dessa segunda licenciatura. Então, não é, mas eu sou engenheiro, posso fazer essa segunda licenciatura? Não, você não pode fazer a segunda licenciatura, porque o pré-requisito é você primeiro ter uma licenciatura. Fiz a licenciatura em matemática, posso fazer agora a segunda licenciatura em pedagogia? Sim, claro que pode, porque o seu pré-requisito é ter feito uma licenciatura. Nossa, mas eu fiz a primeira licenciatura na década de 80 ou na década de 70. Nós vamos ter que analisar o teu currículo, ver o que pode ser aproveitado, porque o curso tem que ter um mínimo entre 800 e 1.200 horas. Tem um diferencial, professor Jorge Bernardi. Quando você está, por exemplo, eu sou uma docente, um exemplo, tem uma docente X que fez matemática e está atuando lá na escola. Tá? E ela está atuando, inclusive, numa escola com crianças de tenra idade, ou 7, 8, 9 anos. Ela pode apresentar uma declaração dessa escola e a carga horária do curso pode diminuir, mas também não pode diminuir de 800 horas, porque 800 horas é o mínimo legal. Vejam, eu falei apenas da segunda licenciatura, que tem um amparo legal e quantas possibilidades nós temos. Quer dizer, desde um aproveitamento de uma licenciatura que você fez no passado, para você ter agora uma licenciatura em pedagogia. Agora, professora Dinamara, esse estudante ou essa estudante que já tem uma licenciatura e faz a licenciatura, a segunda licenciatura em pedagogia, ela tem os mesmos direitos legais de um pedagogo que estudou 4 anos?
Sim, eles têm o mesmo direito legal. Por isso que a gente só pode fazer uma coisa com amparo legal. Foi o próprio Ministério da Educação que deu esse pré-requisito. Por isso que um engenheiro não pode fazer a segunda licenciatura. Não, você já tem uma base de formação de professores e agora você vai ter uma segunda licenciatura com 1 ano em pedagogia. Então, assim, vai poder fazer concurso público da mesma forma, um concurso público para o seu município, um concurso para uma universidade federal, ou seja, você tem os mesmos direitos que uma pessoa que fez 4 anos. E esse curso, as inscrições para os vestibulares já estão abertos? Como é que funciona essa segunda licenciatura? Nos mesmos moldes do ensino à distância que nós temos aqui? Então, assim, essa segunda licenciatura em pedagogia, como que ela vai funcionar? Primeiro, você faz a inscrição pelo site normal, site da Uninter, normal, tá? Tem que entregar os seus documentos no polo de apoio presencial, só que todas as atividades, as aulas estarão todas no ambiente. Todo no ambiente no Univirtus, online. Ambiente virtual de aprendizagem, isso dentro do computador lá, podemos isso, assim dentro dizer. do computador. Então, você lá na sua casa, não vai ter assim, hoje eu tenho que ir no polo assistir a aula. Não, esquece isso. Na segunda licenciatura, você vai estar com toda a sua aula dentro do ambiente virtual de aprendizagem, lá dentro do computador, né, na internet, você vai acessar da sua casa. O que você vai ter que fazer presencialmente? Você vai ter que fazer a prova, que é obrigatório por lei em qualquer curso à distância. Você vai ter que comprovar o seu estágio, para quem não fez, por exemplo, eu preciso fazer estágio com crianças, porque minha formação não foi estágio com crianças. Então, você tem que comprovar o seu estágio e apresentar um trabalho desse seu estágio, isso lá no polo presencial, e dentro desse período de 1 ano. Mas tem um TCC de conclusão do curso também? Como é que funciona? Tem semelhante ao TCC, porque o que nós compreendemos? Este aluno, ele já fez uma licenciatura. Então Aliás, vamos explicar o que é um TCC. Isso. Porque então, temos outras pessoas assistindo que às vezes não estão familiarizadas com a nossa linguagem acadêmica. Ótimo. Então, o que é um TCC? Trabalho de conclusão de curso. Então, é quando você está lá fazendo o seu curso de graduação ou seu curso de pós-graduação e você foi pesquisando, pesquisa alguma coisa, você escreve com normas acadêmicas, cada instituição, a nossa instituição tem as suas normas, todas regidas existe uma norma geral, mas tem as normas para você escrever. Então, você escreve e você defende um ponto de vista. Então, por exemplo, eu defendi um ponto de vista que é a docência e interação em ambientes virtuais de aprendizagem. Então, um trabalho de conclusão de curso é assim, você vai produzindo academicamente, tem um orientador que vai falando, olha, aqui você está no caminho certo, aqui você está no caminho errado, vamos por esse caminho. Tem um roteiro de escrita e quando chega no final do seu curso, você tem que apresentar isso para a comunidade acadêmica. Quem é a comunidade acadêmica? Às vezes são seus colegas de curso, 2, 3 professores que estão ali para falar, para avaliar o seu projeto. Isso nós chamamos de legitimidade. Então, você escreve, coloca o seu ponto de vista. Alguns, no caso no curso de segunda licenciatura, ele vai fazer esse projeto, tá? E vai aplicar. Então, eu falo assim, olha, trabalhar com crianças, com games tem que ser assim. Então, ele vai aplicar esse projeto e depois vem apresentar para as pessoas o resultado daquele projeto que ele aplicou. Então, cada TCC, ele tem um formato que a sua instituição vai pedir. No caso nosso, da segunda licenciatura, é esse o formato. O aluno vai escrever, teoricamente, vai falar por que ele quer fazer aquilo, né? Aí tem que buscar autores, é um momento de muita leitura, aí tem que escrever, risca, apaga, começa de novo. O seu orientador, o seu professor que está ao seu lado, virtualmente, pelo telefone, fala, olha, você está indo pelo caminho certo, você está indo pelo caminho errado. Aí ele vai lá, aplica aquilo na comunidade, tá? E depois retorna e apresenta para os seus pares, para os seus colegas e para os seus professores. Então, e por que nós estamos fazendo isso, Jorge, na segunda licenciatura? Porque nós compreendemos que a pessoa já fez um TCC, já apresentou na sua primeira graduação, e agora ele precisa devolver para a sociedade o seu aprendizado. Então, é por isso que ele vai aplicar. Porque nós acreditamos que educação à distância não significa estar longe. Educação à distância significa fazer mudança de micromundo.
Então, assim, Bacana. eu vou aprender, existem vários conceitos, aí eu olho minha realidade local, vejo que minha realidade local tem esse problema, eu apresento uma solução para aquele pequeno problema e depois apresento para a sociedade isso. Isso é mudança de micromundo. Bacana, professora. Então, professora Dinamara, este ano de 2016, então, a segunda licenciatura é em pedagogia. No futuro, a Uninter e outras instituições poderão ter uma segunda licenciatura, por exemplo, de história, de geografia, de matemática, ou é específico de pedagogia? Não, Jorge. O que é que nós estamos fazendo com parcimônia? Então, nós lançamos agora a segunda licenciatura em pedagogia. Existe uma previsão que para os anos de 2017 e 2018, a gente tem a segunda licenciatura em todos os cursos que eu te falei. Pode fazer. Sim, em história, em geografia, em todos os cursos. Veja que agora eu vou colocar assim, só para, quando a gente está próximo de finalizar, vou colocar, deixar uma cereja nessa nossa entrevista, tá? Então, assim, existe a segunda licenciatura, que depois nós vamos ter segunda licenciatura em história, em geografia, isso é para quem já tem uma primeira licenciatura. E no futuro, não tão distante, nós vamos ter um programa de formação pedagógica. O que é um programa de formação pedagógica? É para um engenheiro que quer dar aula. Ah, que bacana. Aí ele faz formação pedagógica. Formação pedagógica em artes visuais, formação pedagógica em pedagogia, formação pedagógica em artes, em letras e assim por diante. Então, só que nós temos que fazer, primeiro, a nossa rede de parceiros tem que compreender, os nossos futuros alunos também têm que entender isso. Então, assim, nós estamos começando com segunda licenciatura em pedagogia, mas já deixo essa cereja que no futuro teremos esses outros cursos. Isso tudo de acordo com a legislação brasileira, as normas do MEC, tudo legalizado. Jorge, a palavra que conduz carreiras e instituições tem que ser legalidade. Uma carreira que não é baseada na legalidade, em preceitos legais, e uma instituição que não tem a sua missão baseada na legislação nacional, é uma instituição que terá problema. Então, assim, tudo que nós estamos falando, sim, é com amparo legal, existe resolução do Conselho Nacional para essas tomadas de decisão. Agora, o que nós estamos fazendo por que não fazer agora? Porque nós temos que ter consciência de que nós temos que fazer um trabalho bem feito. Para fazer um trabalho bem feito, tem que ter planejamento, tem que ter entendimento. Tanto que essa é a primeira vez, veja como as coisas são assim, nós estamos aqui discutindo a questão de uma formação, de uma segunda formação de forma rápida e amparada à distância, amparado pela legislação. Então, e isso em gestão pública. Exatamente. Em gestão pública, para que o gestor também perceba, esse nosso aluno que está fazendo gestão pública, que futuramente é um secretário municipal de educação, é um prefeito, é um vereador, um deputado, sem legislação, nós não podemos fazer programas educacionais. Sem uma instituição que esteja amparada na legislação, nós não podemos ter, um prefeito não pode ficar. Eu vou levar tal instituição. Primeiro tem que ver os requisitos legais, ver se os cursos estão legalizados. Por que não fazer curso com a carga horária menor de 800 horas? Porque a lei não permite. A lei diz que tem um requisito de 800 horas, e nós sabemos que 800 horas tem que ser dentro de um ano, não é 6 meses. Então, a legislação tem que basilar o nosso norte de trabalho. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate a professora doutora Dinamara Pereira Machado, e o tema foi Perspectivas da Educação à Distância. Professora Dinamara, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Agradeço a todos. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se.
retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED Uninter, os canais da educação. E também no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Neste bloco, nós vamos debater as novas tendências das artes visuais. E para isso nós convidamos o professor doutor Ricardo Petraca. Professor Ricardo, ele é doutor em música, ele pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ele também é mestre em música, processos criativos pela Universidade Federal do Paraná, ele possui especialização em História da Arte e graduação superior em Composição e Regência. Enfim, o professor Ricardo Petraca, ele tem uma vasta contribuição cultural, muitos livros publicados como autor e coautor, conteúdos de materiais digitais, novo paradigma educacional em ação no Paraná, também Paraná Digital, tecnologias de informação e comunicação nas escolas públicas paranaenses. Aqui na mesa nós temos alguns dos seus livros. Me interessou muito esse kit Cidades Inteligentes que o senhor fez lá para o governo do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, porque nós estamos lançando ano que vem um MBA aqui na Uninter, Cidades Inteligentes. Também eu vejo aqui essa sua obra, que o senhor foi o organizador, A Chama e a Morte. Também é um livro que foi publicado pelo senhor, e principalmente o que me interessou foram os primeiros passos na música clássica para a criança, com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Essa outra obra aqui, Primeiros Passos de Música Clássica para Adolescentes, portfólio de multimeios que o senhor fez aqui para o governo do Estado do Paraná. Por Trás da Cena, que são roteiros de como trabalhar o cinema, o vídeo, também para o governo do Rio de Janeiro. Paraná Digital, Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas Públicas Paranaenses. Esse outro livro aqui, No Compasso da História, também é uma obra destinada a estudantes para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E aqui nós temos, inclusive, uma grande produção que tem sido repetido anualmente em Curitiba, desde 2007, que é Rock em Concerto, Blindagem, que é a principal banda, podemos assim classificá-la, de rock de Curitiba, com a Orquestra Sinfônica do Paraná. Temos aqui outras obras do senhor, com o Quarteto Iguaçu, do nosso amigo e com o professor também maestro José Maria. Enfim, esse programa de cursos de videoaula, Habla América, junto com a TV aqui do Sul. Enfim, a sua produção, professor Ricardo, nos orgulha, e principalmente sabendo que o senhor atualmente é o coordenador do curso de artes visuais aqui da Uninter. Eu gostaria, já para nós começarmos esse diálogo, que o senhor falasse a respeito deste curso de artes visuais, que é, digamos, um curso novo, é uma licenciatura, e que hoje as escolas públicas e as escolas de um modo geral têm que ter esta disciplina. Qual é o objetivo deste curso, professor? Bem, eu
Professor Jorge, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui neste programa. Olá para vocês todos. Bem, eu começo dizendo que o curso de artes visuais, ele aproxima um pouco das novas demandas de formação do professor. Uma coisa que é bem importante a gente ter em mente é que a diferença entre licenciatura e bacharelado em artes. Professor Jorge, essa é um diferencial. Aliás, eu gostaria que o senhor fizesse esta diferenciação, porque, de um modo geral, nós temos dificuldades em entender. Perfeito, perfeito. Na realidade, o bacharelado, ele te forma para o mercado, mas como artista. Então, por exemplo, você vai fazer um curso de bacharelado, um curso superior de escultura, por exemplo, né? E você vai estudar todas as questões que estão correlacionadas com pensar em termos do volume, em termos de pensar no espaço, né? E as técnicas, diferentes técnicas. Quando você pensa em licenciatura, você vai trabalhar as técnicas dentro de uma perspectiva docente, de você atuar num contexto de sala de aula. Ou seja, então, o curso de artes visuais, ele vai proporcionar ao estudante, futuro professor, futuro docente, uma formação que passa pelas diferentes linguagens, digamos assim, em artes visuais, e de maneira que ele possa estar passando ou fazendo esse vivenciamento estético, esse olhar estético, que é possível ser desenvolvido em todas as pessoas, né? Agora, professor Ricardo Petracca, artes visuais, ela é uma exigência tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental. Hoje, essa disciplina tem que estar nos cursos de um modo geral, na formação do estudante? Na realidade, o que acontece? Nós viemos dentro de uma luta, né, que foram anos de luta, né? Porque, por exemplo, o meu curso de licenciatura em Educação Artística ele foi feito na década de 80. Qual que era a perspectiva a expectativa de um docente ou licenciado em Educação Artística? Era aquele professor plurivalente, assim, aquele professor que dava um pouquinho de aula de artes visuais, um pouquinho de música, um pouquinho de teatro, enfim. E a formação desse professor passava por aí. Então, o curso antigamente, ele tinha, o curso que eu fiz, no começo tinha uma licenciatura curta, digamos assim, que eram 2 anos de formação, depois ampliou-se essa licenciatura para 4 anos, então você tinha 2 anos de uma formação que passava por diferentes linguagens, principalmente teatro, dança, artes plásticas na época e música. E depois, nos 2 anos finais, na licenciatura plena, você optava, geralmente, ou música ou artes plásticas. O que aconteceu? Bom, essa visão, né, do profissional, né, estava muito centrada ainda na 5692 de 71, né, que o objetivo da legislação era formar o técnico, né, a mão de obra técnica. Eu me lembro que na década de 70, 80, no ensino médio na época, né, seria o segundo grau. Quando eu fiz, eu tinha desenho técnico nas aulas de artes, né? Isso mudou muito, porque o mercado também mudou, né? Depois, com a lei de diretrizes e bases, o que aconteceu? Se ratificou, depois com os parâmetros curriculares, se ratificou a necessidade de se trabalhar as linguagens artísticas, né? Tanto é que entrou, né, dentro daquele espectro das linguagens e códigos, né? Isso acabou criando um movimento, a partir da década de 90, de não mais nós termos um professor, um docente polivalente, mas um docente um pouco mais especializado em determinadas linguagens, né? E em 2008 nós tivemos aqui a lei aprovada pelo Senado, depois homologada pelo presidente, com relação à obrigatoriedade do ensino da música nas escolas, né? A música teria 3 anos, a partir de 2008, 3 anos para as escolas se adaptarem e criar um espaço adequado para se ensinar música. E no rastro desses movimentos, as outras linguagens vêm ganhando espaço também, como
as artes visuais. Agora, professor Ricardo, na licenciatura em artes visuais, eu observei o currículo do curso, também tem música, ou seja, tem outras artes a não ser aquelas tradicionais, como escultura, artes plásticas e as artes visuais de um modo geral, mas também consta ali a disciplina de música. É verdade. O que a gente pensou foi, primeira coisa, atualizar o profissional para o mercado de hoje. Qual é o mercado de hoje? Tanto na questão ligada à educação artística, o educador de artes, tanto quanto a questão ligada ao artista em si, como é que quais são as discussões que são relevantes e importantes, né, com relação à arte que se faz hoje, nós procuramos trazer isso para o curso. E quais são essas questões? Bom, a primeira coisa é que hoje em dia, diferentemente de um tempo atrás, o que nós estamos convivendo com um conceito que adveio da linguística e da literatura, que é o conceito de intertextualidade. O que significa isso? As linguagens artísticas, elas trabalham de forma integrada. Isso não é uma coisa muito recente, né? A gente pode pensar, se a gente for pensar, por exemplo, numa ópera, professora, ali a gente tem o cenário, a gente tem a música, a gente tem a dança, a gente tem os elementos do teatro. São as linguagens que estão ali integradas. Mas mais do que isso, né? A expressão do artista, ela passa por elementos que não são próprios, como antigamente nós poderíamos entender, como da linguagem pictórica, de um quadro ou de um desenho, correto? Então, se nós vamos numa exposição, então nós vamos assistir um cinema 3D ou até mesmo uma instalação, por exemplo. Na instalação você tem elementos de música, você tem um espaço sonorizado. Você pode ter um espaço nessa instalação concebida como uma obra única de artes visuais, você pode ter música, você pode ter um espaço para você tocar, para você ter a sensação da textura. Você pode ali naquele mesmo espaço ter uma imagem. Então, essa integração entre as diferentes linguagens, nós procuramos contemplar essa discussão. E mais além, que é uma coisa muito da nossa época, também a questão tecnológica, né? Isso. A questão do pensar arte, não de forma analógica, digamos assim, né? No espaço em que vivemos aqui, mas um espaço criado, um espaço virtual, né? Como se pensa volume no espaço virtual. É como se eu dissesse assim, existe uma imagem, em termos de artes visuais, eu tenho a imagem estática, né? Então, dessa imagem estática, eu posso ter uma pintura, posso ter um desenho, posso ter elementos dentro do padrão bidimensional. Quando eu pego essa imagem e coloco uma do lado da outra e boto uma narrativa, eu tenho o quê? Eu tenho quadrinhos, correto? Trabalhando com imagem estática, se bem que atualmente nós temos quadrinhos para tablet, onde tem quadrinhos animados também, né? Agora, indo para o princípio do cinema, né, que é uma imagem sequenciada, que ela vai passando dentro de um período de tempo, né? A gente fala em 24 quadros por segundo. O que significa 24 quadros por segundo? São 24 imagens sequenciais que passam na frente dos seus olhos em um segundo. Isso lhe dá a sensação de movimento. Então, quando a gente fala em imagem e movimento, lá no princípio do cinema, é uma ilusão de movimento, mas que está atrelada à imagem. Então, esses conceitos de cinema, o conceito das diferentes linguagens tradicionais, desenho, escultura, pintura e gravura, que é a ideia da impressão, né, impressão artística, nós trouxemos também essa questão da animação, né, das ferramentas virtuais, da fotografia digital, do audiovisual, né, e não só na produção, no pensar, para que o professor possa pensar e discutir isso com os alunos, mas também como é que essa tecnologia pode estar a favor do ensino e aprendizagem, como é que ela pode ser uma ferramenta. A gente tem que lembrar que a questão quando a gente pensa em arte, a gente pensa em museus, né? Mas hoje a gente tem a possibilidade de estar passeando por um museu na Europa, no ambiente virtual, né? Você tem tecnologia para isso. É a mesma coisa a gente observar uma obra de Rodin ou do Da Vinci ao vivo ou mediado pela tecnologia, não é a mesma coisa. Mas o que é interessante aí? É justamente essa discussão.
como é que a mediação ela pode estar potencializando as discussões que passam pela questão estética, né? Tendo essa referência que está sendo, é uma imagem que está sendo mediada, né? Então, essas discussões são discussões extremamente atuais e que o curso contempla. E tem mais uma questão interessante também, professor Jorge, que é autonomia, né? Autonomia do professor. Antigamente, nós pensávamos assim, poxa, eu vou fazer um curso de o antigo educação artística, mas isso vai me direcionar para a sala de aula, para a educação regular e tal. Hoje em dia o mercado mudou um pouco. Em que sentido que ele mudou? Hoje eu posso estar propondo projetos educativos em outros contextos educativos, né? Por exemplo, eu posso não só propor um projeto de uma exposição, de desenho, de quadros, de pinturas, etc., ao mesmo tempo, dentro daquele contexto, ou com aquele autor que está sendo exposto, eu posso fazer oficinas educativas, né? Então, o curso ele propõe também trazer essa autonomia do professor que ele pode propor oficinas educativas, né? Propor projetos culturais e educativos, para que a ação dele não seja só no ambiente formal, né? Educativo formal, na escola regular, mas que ele possa estar aí propondo maneiras de exercitar essa questão, discutir essa questão do conhecimento artístico, de propor formas diferentes de você estar aprendendo, experimentando esse conhecimento. Uma questão importantíssima, que é bem importante para as pessoas fazerem a diferença. Qual que é a diferença de um curso de artes, né? De um curso, de um outro curso, por exemplo, como sociologia, filosofia? A diferença é que o curso de artes, ele tem um aspecto de um conhecimento que passa pela aplicação. É o exercício do fazer. Eu tinha um professor que ele fala de composição, que ele falava o seguinte: você quer saber o que significa esculpir no mármore, né? Imaginar o que o Michelangelo passou? Pega um bloco de mármore e tenta esculpir, né? Esse é um conhecimento que a arte não prescinde. Por quê? Porque é um conhecimento que está atrelado à prática, ao fazer, né? Então, eu estava observando a sua explicação, aliás, muito profunda, professor Ricardo, e estava me perguntando aqui, faço essa pergunta ao senhor. É fácil, facilitou ensinar artes visuais com essas novas tecnologias, ou tem que se vencer algumas barreiras? Como é que é ensinar essa nova tecnologia, as artes visuais na educação à distância? O senhor que tem todo um cabedal de experiência como maestro, como diretor, como autor de vários tipos artísticos, desde de livros a vídeos e a músicas que o senhor produziu e gravou. Olha, professor Jorge, uma coisa que é importante a gente ter clareza é que hoje em dia, principalmente, né, como educador e no trabalho com as diferentes mídias, eu sempre comento que essa questão da educação, ela não é uma educação que deva ser tratada de forma unívoca, no sentido de os melhores resultados, principalmente no trabalho com arte, são aqueles resultados onde você trabalha os sentidos, né, como um todo, humano. E não só para se trabalhar com artes, mas a gente sabe que nós temos uma memória auditiva, nós temos uma memória visual, né? E isso tudo pode ser usado em favor ou para que você possa potencializar essa questão do ensino-aprendizagem. Num curso de artes, a estratégia ela não pode ser única, ela tem que ser uma estratégia onde participem, né, diferentes fatores que possam estar abordando o aluno. Por exemplo, né, nós temos aí o pensar, o refletir estético. Para você pensar e elaborar a sua visão estética, o que significa a visão estética? A estética é uma área da filosofia que pensa a questão do belo. A gente pensa assim, não, mas essa questão do belo é relativa. É relativa, até hoje se discute isso. Mas
Mais do que isso, a questão do belo talvez mais ligada à questão das proporções, das dimensões, daquilo que funciona, daquilo que resulta, daquilo que equilibra, daquilo que contrasta. E esse ensino, ele pode ser feito não só por meio de leitura, mas por meio do contato com imagens. Essas imagens precisam ser presenciais? Não, necessariamente. Agora, tem diferença entre você ter uma obra em suas mãos e você estar vendo a imagem de uma obra? Claro que tem. Agora, o que é importante? O importante é que o aluno tenha essa dimensão, a dimensão da aprendizagem mediada, da imagem mediada, tenha a apreensão daquilo com que essa imagem dialoga com outras linguagens, ou seja, essa imagem sonorizada, tenha o contato com essa imagem no seu entorno, no seu contexto, no seu dia a dia, na sua localidade. Né? Uma coisa que eu falo muito para os alunos, procure saber aquilo que é típico da tua cidade, participe, alguma manifestação cultural, uma questão que vai apurar o teu senso estético, que vai te dar bagagem para discutir a questão em sala de aula, né? Inclusive trabalhar com grupos diferentes, é essa diversidade que muitas vezes está na sua localidade. Participe, procure saber de onde veio, quem que faz, quais são as pessoas, quais são os elementos artísticos que estão lá, visuais, sonoros, né? Isso vai fazer parte da sua formação também. E não só isso, essa questão de você estar produzindo, fazendo, experimentando, vai te dar a memória digital, vai te dar a memória visual e vai te dar a habilidade de você pensar por meio do fazer. O que significa isso? Você vai colocar um bloco, por exemplo, de argila na sua frente e você tem uma forma na sua cabeça, uma imagem na sua cabeça. E você provavelmente vai tentar reproduzir aquela imagem que você tem na cabeça para aquele bloco de argila, né? Aquele massa de argila. Bem, você tem um desafio aí, como é que você traduz isso que está na sua cabeça e toda aquela leitura que você tem, daquilo que você, de equilíbrio, de contraste, daquilo que você acha melhor ou pior, mais bonito, um pouquinho, isso tudo você vai ter isso na prática. Então, assim, o apuro que você vai ter isso, o resultado que você vai ter dessa tua manipulação, vai te trazer um conhecimento artístico no quê? No que tange a questão do material. Puxa, eu botei mais água aqui, não ficou como eu queria, botei menos água. A experiência, ela traz um conhecimento que é fundamental para que você possa edificar e mais lá na frente, como docente em sala de aula, você possa estar orientando os seus alunos com relação a como lidar com essas questões que não passam só pelo observar, pela fruição que a gente fala, né, pela expressão, mas passa também pela como é que eu me apodero dessa arte, dessa forma, dessa imagem e como é que eu transformo essa forma, essa imagem dentro da minha expressividade. Eu acho que é isso que é fundamental, entender a arte como uma possibilidade de expressão humana, que transcende, muitas vezes transcende a questão do organizacional, da lógica. Claro que a gente pensa, né, que o artista não precisa de disciplina, precisa de muita disciplina, mas para você desenvolver o teu senso estético, né, para você desenvolver a leitura da imagem, o que você precisa? Você precisa estar em contato com essas formas, você precisa de um feedback. E quando você bota uma coisa na tua frente, experimenta se expressar por meio daquele material ou por meio daquela linguagem, você vai ter um feedback não só do material, no primeiro momento, mas você vai ter um feedback das pessoas que estão à sua volta e a sua própria forma de encarar aquilo, né? Puxa, isso ficou do jeito que eu queria, isso reflete aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. E essa é um exercício fundamental para o estudante de artes visuais para atuar depois em sala de aula. Agora, professor Ricardo Petraca, o senhor falou de uma das funções, digamos assim, do licenciado em artes visuais, que seria ser professor, ou seja, ensinar isso para os seus alunos, e nós sabemos que essas artes, todas elas hoje compõem um ambiente maior, que seria da economia criativa, que as grandes, a humanidade toda, embora nesse processo de globalização, mas se valoriza muito a questão local, artesanato, design, enfim,
tudo aquilo que é produzido de uma forma diferente pelas pessoas e nos lugares onde elas vivem. Mas também, eu observando aqui o seu vasto currículo, eu observo que o senhor também usa essas artes como para produzir material educativo, orientação para os estudantes de outras disciplinas, enfim. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem sobre isso. Bem, essa questão de produção de material educacional, inclusive nós temos no curso uma disciplina que trata sobre esse assunto, porque digamos assim, é uma possibilidade de mercado, né, que o docente tem, que o licenciado em artes visuais tem. A questão do material educativo, ela passa pela compreensão do sujeito que é digamos assim, para onde você vai direcionar aquele conteúdo daquela forma. O que é a compreensão desse sujeito? Uma coisa que eu aprendi muito, assim, como gestor, principalmente assim, na rede de ensino pública, né, e trabalhando com mídias, é que é interessante, muitas vezes nós temos uma primazia da estética ou do acabamento sobre o sujeito que está lá atrás, né? E nós temos que ter um equilíbrio nisso, ou seja, nós temos que pensar no sujeito. Quem é aquele sujeito que vai entrar em contato com o seu material? E uma coisa interessante que é a compreensão desse sujeito, ele vai influenciar diretamente no acabamento final do material que você está fazendo para ele. E isso é uma coisa que fica extremamente exposta a essa questão quando nós vamos trabalhar, por exemplo, com educação de jovens e adultos, ou produzir material para educação de jovens e adultos. Por quê? Porque às vezes eu tenho numa mesma sala, eu tenho ribeirinhos, eu tenho metalúrgicos, eu tenho senhoras de 60, 70 anos, junto com jovens de 20 anos, 18 anos, etc. Nessa diversidade, qual é a melhor estratégia, ou qual é a melhor mediação para que eu possa levar um conhecimento artístico para essas pessoas, né? E como eu tinha falado anteriormente, a abordagem nunca ela é segmentada, é sempre uma abordagem que ela procura seduzir pelos sentidos e pela beleza, né? E pela coerência e a fidelidade à informação. Essa é uma questão que é muito importante para quem trabalha com educação e trabalha com mídias e trabalha com arte. A fidelidade da informação. Eu me lembro uma vez, estava fazendo um programa de rádio lá no Rio de Janeiro sobre bossa nova. Aí eu peguei o roteiro, né, e dei uma lida no roteiro e tinha uma informação, essa é uma história interessante, tinha uma informação que dizia que uma das músicas do Tom Jobim e Vinícius Moraes é uma das 50 melhores músicas de todo o tempo. E o crédito estava da Biblioteca do Congresso. Eu falei assim, peraí, Biblioteca do Congresso fazendo avaliação de repertório musical, tem alguma coisa estranha. Biblioteca trabalha com arquivo, correto? Aí eu fui atrás, entrei no site da Biblioteca do Congresso e descobri que, na realidade, e o interessante é que essa informação estava reproduzida até em sites específicos sobre o assunto, né, de bossa nova, de música popular. Aí descobri que, na realidade, a relevância daquela música estava no registro histórico pelas pessoas que estavam participando daquela gravação. Se eu não me engano era Tom Jobim, João Gilberto, Stan Getz no saxofone, alguma coisa, que eram pessoas que na década de 60 tinham uma relevância histórica muito importante. Então, o registro era um registro importante. Então, assim, a questão da arte ou qualquer outra mídia que é produzida voltada para a educação tem que ter essa fidelidade, né, esse apuro, esse compromisso, né, não só com a questão comunicacional, né, a gente fala assim, não, produzir mídias tem que ser uma coisa que interessa. Claro, tem que ser uma coisa que comunique, uma coisa que atraia, uma coisa atraente, uma coisa bem feita, mas tem que ser uma coisa que seja fidedigna aos princípios educacionais também. Então, nós entrevistamos o professor doutor Ricardo Petraca e o tema foi as novas tendências das artes visuais. Professor Petraca,
Eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Obrigado. Muito agradeço a obrigado. você.